Olá, você nobre candidato, estamos aqui na Pro10, o melhor curso preparatório para você que quer conseguir, que almeja o seu objetivo de fazer parte de uma carreira pública. Então você está no lugar certo, professores qualificados, material completo para você. Hoje o que trazemos para você aqui? Trazemos para você aqui resoluções de questões de legislação de trânsito. Do que? Aqui, ó, banca FEPESE. FEPESE. Então, eu fui ali, fiz um levantamento de vários concursos, de vários estados também, relacionados à área de trânsito, e fiz uma pincelada, fui lá e pincei aquilo que é o mais interessante, que costumeiramente costuma cair nas provas da FEPESE. Lembrando que essa aula de hoje é visando a Guarda Municipal de São José, então você fique conosco aqui, que você vai ter toda a assistência necessária aqui. Nós vamos dar para você uma aula completíssima, certo? Um apanhado geral do CTB, um apanhado geral daquelas resoluções do CONTRAN que tem mais probabilidade de cair nessa banca aqui, perfeito? Primeiramente, gostaria de me apresentar. Eu sou o Valmiré de Souza, sou subtenente da Polícia Militar já reformado para vocês que estão na carreira pública e aposentado. Sou bacharel em Direito, tenho especialização, pós-graduação em Direito Civil, pós-graduação em Gestão e Segurança no Trânsito. Tenho aqui para vocês aqui também os meus contatos, minhas redes sociais. Precisando tirar alguma dúvida, por favor, fiquem à vontade. Só não me venham com perguntas esdrúxulas daquela, o meu tio, uma vez aconteceu isso, aconteceu aquilo. Gente, mire no seu concurso. Perfeito? Então, estão aqui os meus contatos. Qualquer coisa, nos procure. Perfeito? Então, sem mais delongas, vamos dar início aqui à nossa resolução de questões da banca FEPESE, ok? Essa banca FEPESE, ela atua em vários estados da nossa federação, nos mais diversos cursos ligados à área de trânsito, área médica, área de segurança, área advocatícia, área jurídica, ou seja, ela abarca várias qualificações profissionais. E hoje aqui, legislação de trânsito, perfeito? E quando eu digo legislação de trânsito, cafezinho, gente, cafezinho. Quando eu digo legislação de trânsito, você tem que estar atento a uma coisa. Aqui, sempre esqueço às vezes de fazer a mudança aqui do PPT para a Câmara. Como eu falei, estão aqui os meus contatos, precisando, né? Faça um contato comigo, no que a gente puder assessorar vocês aqui, estaremos à disposição. Perfeito? Mas como eu disse, perguntas mirando aquilo que você está almejando, certo? Você está buscando um concurso, ok. Então eu vou responder, vou te auxiliar a tirar alguma dúvida. Perfeito? Como eu disse, a legislação de trânsito, digamos assim, ela tem uma lei que ela é a lei, digamos assim, a lei basilar para todo o amparo jurídico que nós vamos usar na legislação de trânsito. Quando eu digo amparo jurídico, veja bem, estamos falando de uma lei, certo? Estamos falando da Lei 9.503 de setembro de 1997. Código de Trânsito Brasileiro, perfeito? CTB, Código de Trânsito Brasileiro, Lei 9.503 de setembro de 97, perfeito? Mas como a maioria das leis, a legislação de trânsito é considerada uma norma em branco, porque várias lacunas de alguns artigos que se encontram presentes lá na Lei 9.503, vários artigos eles precisam ser complementados, eles precisam ser preenchidos por uma legislação especial. E aí, meus caros amigos, entra o CONTRAN. Pronto, agora o professor enlouqueceu. Não, entra o CONTRAN, certo? Conselho Nacional de Trânsito,
órgão máximo consultivo e normativo no que tange à legislação de trânsito, certo? O CONTRAN, por meio de uma normativa que se chama resolução, vai preencher aquela lacuna que está lá na Lei 9.503. Por exemplo, você pega um artigo lá que fala, que discorre um determinado texto, e no final desse texto diz assim, a ser disciplinado pelo CONTRAN. Opa, temos uma norma em branca que está lá previsto que determinado assunto será tratado, mas quem vai normatizar esse assunto é o CONTRAN, certo? Não é o DETRAN, não é a Guarda Municipal, não é a polícia, não é o DENIT, não é a NTT, é o CONTRAN. Porque o CONTRAN é o órgão máximo, consultivo e normativo. Opa! Normativo. Perfeito? Normativo. Sabendo que existe uma lei, a 9.503, que, logicamente, ela, ao decorrer dos anos, ao passar dos anos, ela teve que ser atualizada, digamos assim, outras leis vieram para aprimorar a Lei 9.503, certo? São várias leis, por exemplo, a Lei 14.071 de 2020, a 14.440 de 2022, são leis muito recentes, desculpa, que trouxeram várias inovações para a Lei 9.503. A Lei 14.071, por exemplo, de 2020, ela fez várias inovações, não digo alterações, eu digo que elas são inovações, certo? Na Lei 9.503, que precisava de uma atualização. Inclusive, teve a supressão de um artigo, perfeito? Por isso que é importante você saber lidar com as resoluções. Temos a resolução, por exemplo, a 985 de 2022, que trata do Manual Brasileiro de Fiscalização de Trânsito. Esta resolução, por exemplo, ela revogou a 361 e a 571. 371, 561. É uma de 2010 e outra de 2015. Ela revogou essas duas. Ambas tratavam do Manual Brasileiro de Fiscalização de Trânsito. Então, essa 985 de 2022, ela uniu e atualizou a legislação de forma a condensar em apenas uma resolução. Tanto que essa resolução, apesar da minuta, quando eu digo a minuta é o texto, dela ser um texto até não muito longo, né? É uma minuta até a certo ponto assim, comparado com outras, até ela é bem, não é extensa. Em comparação, ela traz fichas que são fichas que vão ajudar o agente de trânsito e a autoridade de trânsito a embasar o seu procedimento administrativo quando no flagrante de uma multa de uma infração de trânsito. Então lá vem dizendo qual o enquadramento, se era possível abordagem, se não era possível abordagem, que tipo de multa é que natureza é essa, é leve, média, grave ou gravíssima, se há procedimentos específicos a serem discriminados lá no campo de observações, ou seja, cada multa possui uma ficha de autuação. E o agente de trânsito deve seguir aquilo, né? Deve seguir o que diz lá na ficha para que o seu auto de infração seja considerado subsistente, tenha a consistência necessária e não seja que ele não entre na irregularidade do preenchimento. Ou seja, vai que ele deixa de preencher alguma coisa prevista lá no artigo 280. Caiu por terra a autuação dele. Perfeito? Gente, após esse breve introdutório, vamos dar início então à nossa resolução de questões. Lembrando que, como eu falei, essas questões foram pinçadas. Eu procurei pegar aquilo que mais costumeiramente costuma cair, digamos assim. E uma coisa importante para falar para vocês aqui. Muitas questões, não as que eu trouxe hoje aqui, vão dizer para você dizendo assim, fulano estacionou sobre a calçada.
É uma multa leve, média, grave ou gravíssima? Eu sei, é uma multa gravíssima, ok. Mas você, como é que você vai saber isso aí? Você vai ter que pegar o CTB, a Lei 9.503, e verificar qual a maior probabilidade de uma natureza de infração ser leve, ou ser média, ou ser grave, ou ser gravíssima. Infrações de estacionamento, infrações de condução, quando o condutor está à frente do veículo, certo? Aquelas multas específicas de avançar sinal vermelho, dirigir usando o telefone celular, atirar objetos do veículo, certo? Então você vai ter que realmente ler, você vai ter que realmente dar uma papirada lá e pegar a partir do artigo 162 e começar a fazer um filtro do que é a gravíssima, do que é a grave, do que é a média e do que é a leve. Perfeito? Trazer para vocês essas informações aqui numa questão seria um pouco muito vago. Então eu quero que vocês vão lá no código realmente, lá na 9.503 e vejam, certo? Se habituem a ler o Código de Trânsito. Por que eu digo se habituem a ler o Código de Trânsito? No Código de Trânsito, por exemplo, existe o anexo 1. Está lá na página da internet. Depois eu abro aqui para vocês verem aqui também. Está lá na página da internet. Esse anexo 1 traz os conceitos e as definições daqueles termos que estão presentes lá no Código de Trânsito. Por exemplo, estacionamento, o que é parada, o que é um catadióptrico, o que é uma ilha, o que é um refúgio, o que é ponte, o que é viaduto, o que é tara, o que é capacidade máxima de tração, o que é lotação, certo? Então, calçada, passeio, ciclovia, ciclofaixa, você vai ter que ler, você vai ter que entender, porque se vier a questão falando alguma coisa para você, dizendo o que é uma ilha, aí tu vai pensar, meu Deus, é um pedaço de terra cercado por água. Pronto, isso é uma ilha. Tá? Mas no trânsito não é assim que funciona. Você vai ter que saber a diferença de uma ilha, a diferença de um refúgio, a diferença de uma calçada, a diferença de um passeio, tá ok? Porque isso determina inclusive a natureza da infração, se ela é leve, média, se ela é grave ou se é gravíssima. Perfeito? Bora lá, todo mundo comigo aqui? Então vamos lá. CTB aberto. Encerrou o café, passamos para a água. Bora lá, gente. Bora. Iniciando com uma questão trazida do concurso de agente de trânsito de 2023 lá da cidade de Videira, Santa Catarina, lá no oeste. Oeste? Acho que é. Vamos lá. De acordo com o Código de Trânsito vigente, a placa de sinal de regulamentação que indica o peso bruto total máximo permitido é... Bem, não sei o que aconteceu aqui, mas foi suprimido aqui. Ah, meu Deus, aqui. Deixa eu fazer o esquema aqui. Aqui, ó. Aqui. A, B, C, D, E. Não sei o que aconteceu aqui, mas enfim, né? Enfim. Deixa eu ver aqui. Marcar texto. De branco. Não vai. Aqui. Aqui. Caneta. Cor. Branca. Aqui, ó. Assim, garota. Tá aqui. Fechou. Gente, então tá. Nós temos essas 5 placas. Que são placas de regulamentação. Certo? Isso você tem que saber o que é uma placa de regulamentação, uma placa de advertência, uma placa de indicação, você tem que saber. Então nós temos essas 5 aqui. Vamos lá. Letra A. Você diria que essa placa aqui é o que seria aqui? Se tem 2 setas laterais, então estamos tratando de uma lateralidade. Então, logicamente, estamos falando da largura do veículo. Então, já não podemos considerar isso aqui como peso. Nós estamos falando de metros, deu. Igualmente que é desta aqui que trata da altura máxima permitida, estamos falando em metros. Opa,
mais uma em metros, extensão do comprimento do veículo. Opa, mas temos duas aqui que falam em tonelada. Opa, agora sim. Gente, onde é que eu vou buscar informação para isto? Resolução 973 do CONTRAN. Lá é o nosso Manual Brasileiro de Sinalização de Trânsito. Manual Brasileiro de Sinalização de Trânsito. Perfeito? Não é a 985, é a 973, ok? Lá vão vir essas informações para vocês, mas eu vou trazer aqui para vocês aqui o que diz o anexo 1 do CTB, quando a gente fala de peso, tara, lotação, peso bruto total e peso bruto total combinado, certo? Capacidade máxima de tração. Onde é que eu vou buscar isso aqui? No anexo 1 do Código de Trânsito. Vamos lá? Dar uma olhadinha lá. Aqui, garoto, vamos lá. Anexo 1 do CTB. O anexo 1 do CTB é a última parte do CTB. Ela vai após as considerações finais aqui, certo? E começa aqui, ó. Então, vamos lá. O que seria, então, o peso máximo permitido? Peso bruto total. É isso que nós estamos querendo? Onde é que está isso aqui? Peso bruto total máximo permitido. É isso aí. Aqui, ó, peso bruto total máximo permitido. Peso máximo que o veículo transmite ao pavimento, constituído da soma da tara mais a lotação. Opa, tara e lotação. Vamos lá ver a tara e a lotação. O que é a tara? Peso do próprio veículo acrescido dos pesos da carroçaria, equipamento, do combustível, das ferramentas e acessórios da roda sobressalente, do extintor de incêndio, do fluido de arrefecimento, expresso em quilogramas. Ok. Vou mostrar para vocês aqui. Aqui está a tara. Aqui. Aqui está a tara, certo? Aqui. E a lotação. Pediram para aumentar mais a letra para vocês aqui, gente. Como nós estamos usando a página da internet aqui, né? Isso aqui foi apanhado aqui para vocês aqui, ó. Tara, peso para o veículo acrescido dos pesos da carroceria, equipamento, do combustível, das ferramentas e acessórios da roda sobressalente, do extintor de incêndio e do fluido de arrefecimento, expresso em quilogramas. Ok. Diz para nós que o peso bruto total é a soma desse rapaz aqui, né? Mas a lotação, tá aqui, ó. Peso bruto total, peso máximo que o veículo transmite ao pavimento, constituído da soma da tara mais a lotação. E a lotação nada mais é do que a carga útil máxima, incluído condutor e passageiro que o veículo transporta, também expresso em quilogramas. Ok, fechou. Voltando para cá então. O que eles querem saber? Eles querem saber aqui. Oh, carambita. Onde é que tá? Aqui. Eles querem saber isso. Caneta. Vamos dar a cor aqui agora, aqui. Um verducho. Caneta. Aqui. Nós queremos saber o peso bruto total ou o peso máximo permitido por eixo. Dá uma olhadinha aqui no slide. Peso bruto total máximo ou isso aqui. Isso aqui está me dizendo o quê? Que o máximo que cada eixo do veículo pode transportar são 2 toneladas. Por isso que é importante você ir lá e abrir a resolução 973 do CONTRAN. Entenderam? Por isso que as resoluções são importantes. Essa informação até vem para você aqui lá no anexo 1, mas isso aqui não vem. Isso não vem. Entenderam a situação? Por isso que é importante você estar atento às resoluções. Resposta correta, letra C. Este
Esta é a placa de regulamentação que indica o peso bruto total máximo permitido. Certo? Ok, gente. Vamos lá. Questão número 2. Comigo aqui na tela. Agente de trânsito também no mesmo concurso 2023 lá de Videira. De acordo com o Código de Trânsito Brasileiro vigente, a via caracterizada por interseções em nível não semaforizadas, destinada apenas ao acesso local ou áreas restritas, é chamada de opções: via rural, via arterial, via de trânsito rápido, via urbana e via local. Artigo 60 do Código de Trânsito, somado ao anexo 1 do CTB. No artigo 60 vão estar lá todas as vias urbanas e vias rurais. E o anexo 1 traz a definição de cada uma dessas vias. Para você que está estudando, você que precisa realmente, bem, gente, eu vou fazer um concurso que vai cair legislação de trânsito. Obrigatoriamente você tem que decorar o artigo 60. Você vai ter que saber cada rua, identificar cada tipo de via, certo? O que uma é, o que outra não é, a velocidade que cada uma delas comporta. Vou trazer para vocês aqui, em suma, digamos assim, de uma forma bem concisa, a classificação de cada uma das vias, perfeito? Temos dois tipos de vias, as vias urbanas e as vias rurais. As vias urbanas, como o próprio nome diz, ela está dentro do perímetro urbano, enquanto as vias rurais, fora do perímetro urbano, perfeito? Nas vias urbanas, elas são classificadas em 4 tipos: locais, coletoras, vias arteriais e vias de trânsito rápido. Vias locais, 30 km por hora a máxima permitida onde não houver sinalização, 40 km por hora nas coletoras, 60 nas arteriais e 80 nas vias de trânsito rápido. Subtenente Valmiré de Deus. Na minha cidade, existe uma via de trânsito rápido que a velocidade é 100 km por hora. Ok, ótimo. A municipalidade, o poder público, pelo poder que lhe é conferido, pode, certo? Pode, a depender das características da via, aumentar ou diminuir aquela velocidade pré-estabelecida, certo? Pode aumentar a velocidade de modos a dar mais fluidez ao trânsito, pode diminuir um pouco a velocidade, de forma a garantir que o trânsito se dê de uma forma mais lenta, de forma a evitar o excesso de velocidade e, dessa forma, evitar acidentes, ou seja, é um poder que existe para aquele órgão de trânsito com circunscrição sobre aquela via, certo? Ok. Vias urbanas. Mas então, o que caracteriza uma via local, certo? Uma via local, você imagina um bairro. Aquelas vias localizadas dentro de um bairro é uma via local. Você já começa a imaginar, bem, tem lombada, às vezes tem, às vezes não tem. Semáforo, dificilmente tem um semáforo. Ela dá acesso a vários lugares, ok, isso é uma via local. Já uma via coletora, ela vai possuir lombadas com frequência, vai possuir semáforos com frequência. Ela vai dar acessos às vias locais, vai ligar as vias locais às vias arteriais. Você vai saber pela característica da via, certo? Já uma via arterial, uma coisa é que ela não possui lombada, certo? Ela tem semáforo, ela tem acesso a lotes lindeiros, ela tem cruzamentos em nível, ok. Já a via de trânsito rápido não possui cruzamentos em nível. Os cruzamentos dela ou são feitos por subterrâneo ou são feitos por viadutos, enfim, certo? Em nível não há, certo? Pode ter um semáforo numa via de trânsito rápido. Mas lombada pode. Não.
Essas são as características que você tem que saber para quando a pergunta chegar para você lá na banca, e a FEPESE vai usar isso, tá? Ela vai simular uma situação dizendo que fulano estava dirigindo numa via assim assado, que tipo de via era, meu amigo? Você vai ter que saber. Já as vias rurais, que são aquelas localizadas fora do perímetro urbano, elas são duas, as rodovias e as estradas. Por definição do próprio Código de Trânsito, a rodovia ela é pavimentada, a estrada não. Mas, subtenente, eu sei de uma rodovia que fica lá não sei aonde que não é pavimentada. Ok, tudo bem. Vamos nos ater às definições do CTB, certo? Porém, as rodovias elas podem ser classificadas em dois tipos, de pista simples ou pista dupla. Quando se diz pista dupla, é duas ou mais, né? Porque realmente tem rodovias com mais de duas pistas, certo? Aí é que entra velocidade. Nas estradas, que são aquelas sem pavimentação, é 60 km por hora a velocidade máxima permitida para todos os tipos de veículo. Agora, quando falamos em rodovias, nós temos esses dois tipos, como eu falei para vocês, pista simples e pista dupla. Seja numa ou seja na outra, para ônibus e caminhões, e digamos assim, os veículos pesados, sempre 90 por hora. Já quando eu falo de de automóveis, caminhonetes, motocicletas, aí a coisa muda. Se é numa pista simples 100 km por hora. Se é numa pista dupla, 110 km por hora. O trânsito não é fácil, legislação de trânsito não é tão simples. Não é tão simples. Quando as pessoas me procuram para dar aulas para aquelas pessoas que têm que passar numa prova do Detran, aquelas pessoas que tiveram a carteira suspensa ou cassada, por exemplo, me procuram para dar aula, eu sinto a dificuldade que essas pessoas têm em interpretar a legislação de trânsito. Quando eu vou dar aula de trânsito particular mesmo, para aquela pessoa que quer fazer o concurso particular, ok, eu percebo que as pessoas realmente têm muita dificuldade em entender o trânsito e interpretar aquilo que a legislação está dizendo. É muito complicado, não é tão simples assim. Por isso que eu digo para você que vai prestar o concurso, leia o CTB, assista vídeos, procure uma orientação de um especialista. Se você quer passar, isso não é gasto, é investimento em você, principalmente de tempo, certo? Esquece final de semana, esquece saidinha à noite, vai buscar o teu cargo público. Perfeito? Voltando aqui, voltando. Então, que tipo de via é essa? Caracterizada por interseções em nível não semaforizadas, destinadas apenas ao acesso local ou áreas restritas. Como nós já vimos, está aqui a nossa vencedora, é uma via rural. Perfeito? Este conceito está lá no anexo 1 do CTB. Você que está aí com o seu CTB aberto, vá lá e verifique isso. Confira, será que esse louco está falando que é isso mesmo? É isso aí. Perfeito? Muito bem. Vamos para a próxima. Esse aqui está no... Isso aqui está no artigo 60 do CTB. É isso, né? Artigo 60. Se não me falha a memória, é isso aí. Artigo 60, mais o anexo 1. Perfeito? Muito bem, gente. Vamos lá. Vamos lá. Mais uma provinha lá de Videira, 2023. Essa aqui eu tive que adaptar. Perfeito? A legislação muda, né? E algumas coisas realmente tem que ficar um pouco mais fáceis de interpretação para vocês aqui e trazer para vocês aquilo que realmente que vai importar aqui na questão, certo? Vamos lá. De acordo com o CTB vigente, o peso próprio do veículo acrescido dos pesos da carroçaria e equipamento, combustível, ferramentas e acessórios, roda sobressalente, extintor de incêndio do fluido de arrefecimento, expresso em quilogramas, é conhecido como... Lembra que nós falamos anteriormente aqui, tara, lotação, peso bruto total combinado.
E capacidade máxima de tração, aqui ó, anexo 1 do CTB. Tempo para vocês responderem esse aqui. 5, 4, 3, 2, 1, deu, acabou. Falamos anteriormente já dessa questão aqui, certo? O que é a tara? Vocês vão ver muitas vezes que um caminhão vai vir marcado lá, tara ou lotação, certo? PBT, PBTC, e vai estar tudo expresso lá, certo? Essa tara aqui é o seu caminhão vazio, sem a carga. Vocês estão me entendendo? Sem carga. Colocou carga em um caminhão, aí já não estamos falando da tara, estamos falando do peso bruto total, certo? Ah, mas digamos que eu estou com um caminhão-trator. Como assim caminhão-trator? Ele trabalha na roça? Não. Caminhão-trator é aquela unidade que vai tracionar as demais. Tenho um caminhão-trator, tenho um semi-reboque e tenho um reboque. Opa, tenho 3 unidades. Então aí nós temos um peso bruto total combinado. Agora eu pergunto para vocês. Semi-reboque e reboque, qual é a diferença? Anexo 1 do CTB. O subtenente aqui sabe. Qual a diferença entre um semi-reboque e um reboque, tá? Mas eu vou fazer com que vocês vão lá no CTB e olhem, porque você que vai prestar concurso, certo? Principalmente a FEPESE, ela é bem cheia de pegadinhas nesse sentido. Ah, mas eu já estive vendo umas provas antigas e são fáceis. Muita gente não passou, certo? Então você vai se garantir e vai lá olhar o que é reboque e o que é semi-reboque. Perfeito? Muito bem. Próximo. Vamos lá. Mais uma provinha lá de videira. Basta, mas também só tem prova de videira, né? Gente, eu peguei as mais recentes. Eu não ia pegar uma legislação lá de 2012, né? Não vale a pena, né? Nem adaptando ia dar certo. Bora lá. De acordo com o Código de Trânsito Brasileiro, opa, mais uma vez nosso amigo CTB, onde não houver sinalização regulamentadora, a velocidade máxima nas vias urbanas locais será de... Muito bem. Vocês lembram ali que nós falamos antes sobre as velocidades nas vias, certo? Você vai lá no artigo 61 e vai verificar isso aqui, tá? Falamos, quando eu dei aquela explanação para vocês aqui, sucinta, das velocidades em cada uma das vias. Então, ou seja, se não há uma sinalização regulamentadora, ou seja, não há uma placa de regulamentação indicando essa velocidade máxima permitida, então nós vamos ter que saber que tipo de via é, pelas características dela. Certo? Perfeito? Falamos das vias. Como é que está pedindo? Vias urbanas, né? Aqui, ó, vias urbanas. Nós estamos falando, então, de vias localizadas dentro do perímetro urbano. Então, ele quer saber o quê? A velocidade nas vias locais. Vamos lá. 90 km por hora? Não. 80? Essa aqui é a de trânsito rápido. 60? Não, essa é a arterial. 40? Não, essa é a via coletora. Essa é a nossa vencedora. Gente, lembrando que não existe uma placa de velocidade. Lógico, se a placa de velocidade estiver dizendo 30, é elas por elas, certo? Mas digamos, como eu falei para vocês, o órgão de trânsito com circunscrição sobre aquela via local pode determinar velocidades maiores ou menores, superiores ou inferiores. Logicamente, inferior a 30, gente, o carro está quase parado, né? Então é impossível, praticamente impossível, andar a menos que 30 por hora numa via, a não ser que o trânsito esteja congestionado, certo? Então, você vai lá e vai procurar lá no artigo 61, inciso 2º, letra D, e você vai ver essa resposta aqui. Perfeito?
Muito bem. Muito bem, vamos lá para a questão número 5, mais conhecida como 5. Opa, agora sim, gente, olha só, vamos lá. Temos agora aqui uma questão lá de Balneário Camboriú. Muito bem, a FEPESE participou da banca de agente de trânsito de 2023 lá em Balneário Camboriú, mas eu tive que adaptá-la, certo? Então, de acordo com o CTB vigente, quando veículos transitando por fluxos que se cruzem se aproximarem de local não sinalizado, terá preferência de passagem no caso de, rotatória. Certo. Muito bem, no caso de rotatória. Rotatória, certo, mas aqui nós temos que falar sobre a preferência obrigatoriamente para vocês, certo? Lembrando, o que é que diz aqui, ó? Quando se aproximarem de local não sinalizado, havendo sinalização, você obedece o que diz a placa de regulamentação. Perfeito? Muito bem. Então, temos que falar primeiro sobre as preferências de passagem, certo? Você vai abrir lá o seu CTB e vai lá no artigo 29, no inciso 3º, é isso? Se não me engano. E quando falamos aqui da rotatória, estamos falando lá da letra B, certo? Porque a letra A, ela trata do fluxo proveniente de uma rodovia. Deixa eu falar para vocês aqui primeiramente aqui então. O que seria um fluxo proveniente de rodovia? Digamos que você está numa rodovia, você vai pegar uma lateral e vai sair do seu veículo da rodovia e adentrar numa via local. Não importa se ela é uma via de trânsito rápido, arterial, coletora, via local. Você saiu da rodovia para entrar numa via local. Não tem placa nenhuma ali. Não tem nenhuma placa dizendo dê a preferência, não tem nenhuma placa dizendo parada obrigatória, certo? Então, sem sinalização nenhuma, quem tem preferência é o veículo que está saindo da rodovia, o veículo proveniente da rodovia, certo? Essa é a preferência. Aqueles veículos que circulam na via local têm que obrigatoriamente dar preferência para esse veículo que está vindo da rodovia. Como eu falei, se não houver nenhuma placa de regulamentação, certo? E quando eu digo placa, sinalização, não é aquela faixinha pintada lá no chão, é uma placa de regulamentação. Dê a preferência ou parada obrigatória, certo? Perfeito? Então, o veículo que está na via local vai ter que parar para aquele veículo que segue. Por quê? Porque se a obrigatoriedade fosse deste veículo que sai da rodovia ter que parar, ia parar 1, ia parar 2, ia parar 3, ia parar 4, e parava a rodovia. Isso não pode acontecer, certo? Rodovia para fluir. Temos que fluir a rodovia, certo? Essa é a letra A do artigo 29, inciso 3º. A letra B fala da rotatória, que é a nossa questão aqui. Chegamos numa rotatória. Ah, rapaz, chegamos numa rotatória. Chegamos na rotatória e não tem nenhuma placa de pare, não tem nenhuma placa de dê a preferência, certo? Então estamos lá. Chegamos aqui, temos uma rotatóriazinha bem manhosa aqui. Isso é bom de desenho, pode acho. Aqui, chegou um carro A, chegou o carro B, chegou o carro C. Pronto, certo? Os 3 carros chegaram ao mesmo tempo aqui nessa rodovia, está aqui. Só que lá dentro já estava o carro D circulando, ele entrou por aqui, foi e seguiu a vidinha dele para cá. Opa, fechou. O que é que diz para nós então? No caso de rotatória, tem preferência quem estiver circulando pela rotatória. No nosso caso aqui é o veículo D. Ok. Passou. O D foi. Aí nós entramos lá na letra C do artigo 29, inciso 3º. Entramos na letra C.
que diz o quê? Nos demais casos, terá preferência o veículo que estiver à direita. Opa! Muito bem. Nos demais casos, terá preferência o veículo que estiver à direita, certo? Como chegamos na rotatória? O veículo D já foi à vida, certo? O veículo D já foi. Quem que está à direita do B? Está o A. Opa, então o A está faceiro. Ele vai ser o primeiro aí? Não, porque à direita do A ainda está o veículo C. Opa, mas à direita do C não tem o B? Não, gente, é imediatamente. Tem alguém aqui? Não. Então o C vai seguir a vidinha dele. E foi. Opa, o C já foi. Não temos mais o C aqui. O C já foi. Sobraram o veículo A e o veículo B. Quem vai então nessa situação agora? O B está à direita de A. À direita de A está alguém? Não. Então, opa, meu amigo A vai seguir a vidinha dele. Fechou. Ok. O A já foi. Não tem mais ninguém para ir, então só sobra o nosso amigo B aqui para fazer a vidinha dele também. Que caneta. Aí o B segue a vida dele. Perfeito? Gente, questão corriqueira, tá? Que cai muito em concursos desse tipo de banca, como é a banca da FEPESE, certo? Cai muito mesmo. A banca da FGV cai bastante isso aqui também, mas a banca da FEPESE é típico de cair uma questão desse tipo aqui. Pode vir inclusive um gráfico, assim, um desenho desse montado para você aqui, perguntando quem tem preferência ou não. Você tem que saber, artigo 29, inciso 3º, fala dos deslocamentos em cruzamentos onde não houver sinalização regulamentadora, tá? Perfeito? Tranquilo? Perfeito, vamos lá. Então, no caso de rotatória, tem preferência aquele veículo que estiver circulando por ela. Questão certa, letra E. Vamos lá. Tocando o nosso barquinho aqui. Questão número 6. Mais uma questão lá de Balneário Camboriú. Também tive que fazer uma adaptaçãozinha. Vamos lá. Acompanhe comigo aí. De acordo com o Código de Trânsito Brasileiro vigente, os veículos de transporte coletivo de passageiros, quando circularem em faixas ou pistas a ele destinadas, e as motocicletas, motonetas e ciclomotores deverão utilizar-se de... Muito bem, vamos lá destrinchar isso aqui. CTB, os veículos de transporte coletivo de passageiros, ok. Informação importantíssima esta aqui. Quando circularem em faixas ou pistas a eles destinadas, a eles quem? Ao veículo de transporte coletivo de passageiros, certo? Além desses, também as motocicletas, motonetas e ciclomotores deverão utilizar-se de... Bem, isto aqui é uma questão que faz menção ao uso do farol, certo? Porque olha só, nós temos 5 questões. 5 questões, nós temos 5 alternativas. 4 delas falam em farol, ok, certo? Vamos lá então, já vamos ver por que essa letra E aqui, autorização especial emitida pelo órgão de trânsito. Puxa vida, então quer dizer que uma motocicleta tem que ter uma autorização especial? Um ônibus tem que ter autorização especial para andar na faixa que é dele? Não, né, gente? Não, então, menos uma. Menos uma aqui. Essa já foi, não se conta mais. Então, vamos agora destrinchar isso aqui. O que é que esses veículos devem usar, então? Farol de luz baixa durante o dia e a noite? Será? Farol de luz baixa durante o dia e farol de luz alta à noite? Farol de luz baixa, mesmo durante o dia, em túneis e viadutos. Farol de luz alta durante o dia e farol de luz baixa durante a noite. Temos 4 alternativas aqui bem tenebrosas, certo? Essa questão aqui, isso aqui
está lá no CTB, no artigo 40, parágrafo 1º do CTB. Perfeito? É isso aí. O que é que diz para nós, então, o artigo 40, parágrafo 1º do CTB? Veículo de transporte coletivo de passageiros circulando naquela faixinha própria dele. Que faixa própria é esse? É aquela faixa em que vai estar segregada da pista. Quando eu digo segregada, é separada, por exemplo, com tachões, certo? Ou uma outra faixa que impeça a transposição de uma faixa para outra, como elas são no mesmo sentido, uma faixa branca contínua, certo? Contínua. Ok. Tem a sinalização dizendo uma placa de regulamentação com um ônibus desenhado e escrito embaixo: apenas veículo de transporte público de passageiros. E algumas ainda dizendo transporte municipal, para evitar que outros tipos de ônibus, né, micro-ônibus, se utilizem daquela faixa. Perfeito? Então, quando esses ônibus estiverem transitando naquela via própria para ônibus, quando esses ônibus estiverem transitando na faixa deles, certo? Olha bem o que eu vou dizer novamente. Na faixa deles. Se eles saírem da faixa deles, não existe faixa própria para eles. Eles têm que disputar o trânsito com os outros demais veículos. Ok. Não existe mais a obrigatoriedade deste ônibus, desse transporte coletivo de passageiros, utilizar o farol baixo durante o dia. À noite, lógico, que nós vamos ter que usar, certo? À noite, ok. Agora, durante o dia, somente na faixa própria para eles. Mas e agora? Nós estamos falando aqui da moto, da motocicleta, do ciclomotor. E agora? E agora? Para outra, vamos lá. E agora? Então quer dizer que a moto também faixa própria? Não, não. Moto não depende de estar circulando na faixa própria para ela, faixa não própria para ela. Circulando. Moto está na rua. Moto está na rua, certo? Usando qualquer tipo de via. Farol baixo durante o dia e durante a noite. Então, vamos lá mentalizar aqui. Vamos mentalizar comigo. Ônibus, transporte coletivo de passageiros. Durante o dia e à noite, na faixa própria para eles, farol ligado durante o dia e durante a noite. Moto, qualquer tipo de via, de dia ou de noite, farol baixo ligado, certo? Isso é o que diz para nós o artigo 40, parágrafo 1º. Vamos aqui nas nossas alternativas então. Esses veículos então, vão usar o farol de luz baixa durante o dia e a noite? Opa, tá aqui ó, nem precisa ir muito longe, já achamos a nossa questão correta aqui, certo? O restante aqui a gente já elimina, perfeito? Questãozinha contumaz em cair nas bancas da FEPES, esse tipo de situação aqui, certo? Muito contumaz em cair, perfeito? Vamos lá para mais uma questãozinha. Opa, gente, voltamos, calma lá, vamos lá. O negócio é para frente aqui, o negócio é para frente, 2024, bora lá, para frente. Vamos lá, questão número 7, mais uma adaptada lá do agente de trânsito de Balneário Camboriú. Ele diz para nós o seguinte: de acordo com o CTB, todo condutor ao perceber que outro que o segue tem o propósito de ultrapassá-lo deverá. O que está dizendo para nós aqui então? Eu estou dirigindo um veículo. Percebi que um cara atrás de mim está tentando me ultrapassar. Como devo proceder? Como devo proceder? Certo? Eu estou sendo ultrapassado. Eu não vou ultrapassar, eu estou sendo ultrapassado. Certo? O que é que eu faço? Estou aqui, seguindo a minha vidinha. Velocidade máxima permitida 80 por hora. Ok, estou aqui, 80 por hora, fechou. Opa, tem um maluco aqui atrás de mim. Esse cara quer me ultrapassar.
que é que eu devo fazer? São duas pistas de rolamento, mesmo sentido, certo? Estou na faixa da esquerda. O que é que eu devo fazer? Estou na faixa da direita. O que devo fazer se aquele veículo que está atrás de mim quer me ultrapassar? Muito bem, vamos lá. Se eu estiver na faixa da direita, permaneço onde estou, porque não tem mais nenhum lugar para onde eu ir na direita, porque eu não posso ir para a esquerda, certo? Porque a ultrapassagem se dá pelo lado esquerdo. Me mantenho na minha pista da direita, sem acelerar a marcha. Sem acelerar e sem diminuir a marcha. Perfeito? Essa pessoa que está atrás de mim vai dar o sinal e vai seguir a vida dela. Agora, se eu estiver na faixa da esquerda, olhei aqui no retrovisor, tem um maluco querendo me ultrapassar. A faixa da direita está livre, eu projeto o meu veículo para a faixa da direita, sinalizo, vou para lá, certo? Não acelero a marcha, mantenho a minha velocidade normal, aquele carro que está atrás de mim, seguiu. Perfeito. É essa aqui a nossa legislação. É isso que o código manda fazer, certo? Vamos ver as nossas alternativas então? Bora lá. Letra A. Se estiver na faixa da esquerda, um gole de água. Se estiver na faixa da esquerda, continuar sua trajetória sem acelerar a marcha. Não, eu não posso continuar a minha trajetória, certo? Não posso continuar a minha trajetória. Eu tenho que ir para a faixa da direita, certo? Ah, mas por quê? Porque o artigo 30, inciso 1º, manda que eu faça isso. Agora, se eu estiver na faixa da esquerda, deslocar-se para a faixa da direita sem acelerar a marcha. Opa, já temos um candidato aqui. Se estiver na faixa da esquerda, manter-se na faixa e acelerar. Não, já deu também, já foi. Se estiver na faixa da direita, deslocar-se para a faixa da esquerda. Não posso. Se estiver na faixa da esquerda, deslocar-se para o acostamento. Barbaridade, essa aqui mesmo acabou com tudo. Opa, temos um campeão. Está aqui. Letra B, gente. Muito bem. Um pouco do trânsito é interpretação, certo? Essa é uma questão até simples, certo? Mas quando vem uma questão dessa, jogada numa situação, uma hipótese ali, certo? Que o condutor estava dirigindo seu veículo numa rodovia de pista dupla, tal, e por aí vai, certo? Cria-se uma situação e você tem que interpretar a situação. Você está lendo, você é o agente de trânsito que está vendo a situação. Perfeito? Muito bem. Questão número 8. Agente de trânsito também de Camboriú, mais uma questãozinha adaptada. De acordo com o CTB, uma via rural não pavimentada é chamada de... Essa aqui está de graça. Essa está de graça. Ô, essa aqui está de graça. Nós já vimos todas elas, as nossas classificações das vias, certo? Nós já estivemos lá, já vimos tudo que tem lá no artigo 60. E podemos dizer que pavimentada, não, porque as rodovias são pavimentadas. Uma via rural, sim, nós estamos falando de via rural, então, meu Deus. Uma via local, bom, as vias locais, existem vias locais até que não são pavimentadas, mas elas são pavimentadas e nós estamos falando de via rural e não via urbana. Via local é uma via urbana. Aí, malucamente, aqui foi escrito via urbana de novo. O que é que nos sobrou aqui? Sobrou a estrada. Agora, rápido comigo, qual a velocidade máxima permitida numa estrada para o automóvel? Esgotou o tempo. Qual a velocidade máxima permitida numa estrada para um caminhão? 3, 2, 1, esgotou o tempo. Gente, para todos os veículos não havendo sinalização, a velocidade máxima permitida é a mesma do artigo. 60 km por hora,
certo? 60 km por hora. Perfeito? Essa aqui estava de graça, né? Mas o negócio é a gente batendo no tema para vocês pegarem bem. Questão número 9. Mais uma adaptada lá de Camboriú. Vamos lá. De acordo com o CTB, o ciclista desmontado empurrando a bicicleta. Você é um agente de trânsito. Flagrou um acidente de trânsito em que um veículo bateu num cidadão que estava empurrando a bicicleta. A pergunta é: acidente de trânsito envolvendo dois veículos ou é um atropelamento? Há diferença, certo? Quando o código fala para nós em ciclista, é algo muito sensível o tema. Por quê? O ciclista, principalmente hoje em dia, ele está dividindo muito o espaço das vias, das vias, né? Com os veículos, certo? Sejam eles automóveis, motos, caminhões, ônibus e por aí vai, certo? Então há muitas bicicletas utilizando-se das vias, principalmente que está muito na moda o pessoal botar roupinha, comprar uma bike toda esportiva e pedalar mundo afora aí, certo? Então até por vezes você vai passar, tem 5, 6, 10, 12 ciclistas ali transitando até bem equipados, logicamente com capacete, mas vamos convir que uma moto, um carro batendo uma bicicleta mesmo com capacete, o prejuízo vai ser grande para o ciclista, né? Entendeu? Por isso que hoje em dia existem muitas ciclovias, muitas ciclofaixas, certo? Então, além do motorista, do ciclista ter atenção no trânsito, certo? Ele tem que saber muito bem onde ele está pedalando, tá? Muito bem o horário em que ele está pedalando. Porque à noite, eu tenho uma luzinha aqui. Gente, vamos combinar, né? Não é bem assim, né? Certo? Motorista empurrando uma bicicleta. Veja bem. Motorista empurrando uma bicicleta. Você vai lá no artigo 68, no parágrafo 1º e vê o que é que diz lá, certo? Ele só poderá circular em ciclovias? Não é necessariamente isso. Ele equipara-se a um ciclomotor em direitos e deveres? Também não, gente. Ele está desembarcado, como é que ele vai se equiparar a um ciclomotor? Ele equipara-se a uma motocicleta? Não, gente, ele está desmontado, certo? Ele está desmontado. Equipara-se ao pedestre em direitos e deveres? Opa, já temos alguma coisa aqui que pode ser alguma coisa aqui. Não poderá transitar sobre a calçada? Depende, porque se o órgão de trânsito com círculos que são sobre aquela via disser que tiver uma placa dizendo que ele pode circular lá, ok, então isso também está errado. Este pedestre esse ciclista desmontado vai se equiparar ao pedestre em direitos e deveres. Mas como diz assim, desmontado? É cavalo? Não. O ato de se subir numa bicicleta é que dá a sensação de estar montando, certo? Então você vai passar a perna. Já, digamos assim, você tem um ciclomotor, certo? Que tem aquela que faz assim. Aqui está o guidão, certo? Está aqui. Aí faz aqui assim, você senta. Você não precisa montar como uma moto, por exemplo, certo? Uma bis, por exemplo, uma bis ali. Você vai sentadinho, você senta, você vai se sentar. Você não precisa montar nela, botar a perna por cima lá. Não, isso é o ato de montar. Por isso que a moto você monta e uma bis você vai sentado. Não sei se a palavra certa é sentar, mas existe esse ato aí. Então o ato de desmontar é você sair da bicicleta ali, por cima ali, certo? E empurrando o ciclista, a sua bike, ele se equipara a pedestre. Por isso que no acidente envolvendo um ciclista empurrando a bicicleta, é um atropelamento, certo? Não é um acidente de trânsito envolvendo dois veículos.
Ok? Questãozinha top. Vamos lá. Questão número 10. Agente de trânsito também de Balneário Camboriú, mais uma vez adaptada para a nossa situação aqui, certo? Vamos ver o que é que diz aqui. De acordo com o CTB vigente, são exemplos de classificação de veículos quanto à categoria. Muito bem. O que significa dizer com relação à categoria? Quer ver uma coisa, gente? Olha só. Eu vou manter aqui. Venho para cá. E vamos lá no CTB, no artigo, gente, é o artigo 96, se não me falha a memória, que fala disso aqui. 96 está aqui. Olha só, o que nós temos aqui? Ó? Os veículos classificam-se em quanto à tração, quanto à espécie, aqui continua. Quanto à categoria, opa, chegamos na categoria, certo? Então, eles classificam-se quanto à atração, quanto à espécie e quanto à categoria. Na categoria, nós temos esses 5 tipos aqui, ó. Ele pode ser da categoria oficial, de representação diplomática ou repartições consulares, né? Categoria particular, de aluguel ou de aprendizagem, né? Agora com as novas placas mudou um pouco o layout das placas Mercosul, mas as cores não diferenciaram muito mais, certo? Então essa é a classificação quanto à categoria. E voltando aqui para a nossa questão, vamos ver então. Segundo o Código de Trânsito, classificam em veículo de 2, 3, 4 rodas ou multi-eixos. Opa, aqui. Aqui. Não, isso aqui está completamente fora. Classifica em veículo automotor de propulsão humana ou animal. Opa, aqui nós já estamos falando da tração, né? Veículo particular, de aluguel ou de aprendizagem. Opa, e ainda faltou aqui o veículo oficial e o de repartições e representação consular. Perfeito. Classifica-se em motoneta, automóvel, caminhão? Não, gente, não. ABCDOE, nem sei o que é isso aqui. Gente, temos um campeão aqui. Então, isso aqui, como eu falei para vocês ali, está lá no artigo 96. E no 96 nós vamos lá para o inciso 3º, certo? É isso aí. Muito bem. Ok. Veículo particular, aluguel, aprendizagem, mais o veículo oficial, mais veículos consulares ou representação diplomática. Diplomática ou representações consulares. Perfeito? Muito bem, top. Hora da água. Tomar uma aguinha. Lá. Mais uma questãozinha aqui pra gente. Muito bem, vamos lá. Questãozinha, mais uma vez lá, de agente de trânsito de Balneário Camboriú. Questão muito boa mesmo. Prestem muita atenção nessa situação aqui, tá bem? Vamos lá. De acordo com o CTB, será obrigatória a expedição de novo certificado de registro de veículo quando? Há situações, segundo o Código de Trânsito, que você vai ter que fazer uma expedir, ou seja, vai ter que ir lá e tirar um novo registro do veículo. Não estamos falando do licenciamento, tá? Nós estamos falando do certificado de licenciamento anual, que agora é o certificado de registro de licenciamento anual eletrônico, é o registro do veículo, certo? Algumas situações nos obrigam a expedir esse novo registro. Vamos ver as alternativas aqui. Quando for transferida a propriedade, quando houver mudança de endereço, de domicílio ou residência, quando for alterada a característica do veículo, quando houver mudança de categoria, vamos lá.
Isso aqui está lá no artigo 123 do CTB, certo? Vamos lá. Vocês acham que se eu for transferir a propriedade desse veículo que eu tenho para outra pessoa, será obrigatório eu expedir um novo CRV? Sim, sempre que eu for fazer a transferência de um veículo para outra pessoa, mudar o proprietário do veículo, obrigatoriamente tem que fazer a expedição de novo CRV, certificado de registro. Perfeito? Se houver mudança de endereço de domicílio ou residência, depende. Se a mudança de domicílio ocorrer dentro do próprio município, ou seja, eu vou sair de um bairro e vou para outro, estou nesta rua e vou para outra, tudo dentro do mesmo município, não é obrigatório a expedição de um novo CRV, certo? Eu apenas informo ao órgão de trânsito que eu mudei de endereço. Mas por que eu vou informar o órgão de trânsito que eu mudei de endereço? Para que, caso haja uma notificação a ser entregue para você, para que vá para o endereço correto. Porque infração de trânsito, por exemplo, ocorreu uma infração de trânsito, você foi multado. A notificação é enviada para o seu endereço cadastrado. Se você mudou de endereço e não informou o Detran, o problema é seu. O problema é seu, certo? Endereço desatualizado não é motivo para cancelamento de multa. Ela é considerada como entregue. Muita atenção nisso aí. Então, neste caso aqui, da alternativa 2, se houver mudança de endereço de domicílio ou residência, somente se for entre um município e outro. Perfeito? Se for alterada qualquer característica do veículo, perfeito. O veículo era a gasolina, era álcool, eu coloquei, por exemplo, GNV, novo registro. Eu rebaixei o meu veículo. Fiz aquela estupidez de rebaixar o veículo. Então, eu vou lá e tenho que fazer um novo registro, certo? Então, também está correto. Esse aqui está correto e esse está correto. Se houver mudança da categoria, opa, tudo bem, certo? O que é que nós estávamos falando antes aqui? Lembram aqui, ó? Categoria: oficial, aluguel, representação consular, veículo particular e veículo de aprendizagem, certo? Se eu mudar meu veículo particular para a categoria de aluguel, opa, vou ter que fazer isso aqui, certo? Isso também necessariamente me impõe a expedir um novo CRV. Eu expedir, não. Um órgão de trânsito, lógico, né? Eu vou lá e dizer assim, ó, gente, ó, depois de todo o processo legal aqui, certo, ok, passei de combustível de gasolina para GNV. Então, logicamente, vai ter que ser feita essa alteração lá no próprio registro e vai ser expedido novo registro. Então, dessas alternativas aí, quais estão corretas? A 1, a 3 e a 4. Temos 1 e 3 e 4 aqui? Não temos. 1, 2, 3 e 4. 1, 2, 3 e 4. Não tem. Então, isso aqui está tudo errado. E aqui as questões certas é 1, 3 e 4. Perfeito? Realmente eu errei alguma coisa aqui no passar para cá, no meu adaptação aqui, eu devo ter feito alguma coisa errada aqui. Mas as alternativas corretas são 1, 3 e 4. Perfeito, gente? Gente, então tá, finalizamos aqui essa parte da aula aqui. Voltamos com vocês em outra oportunidade. Um abraço e até a próxima.